Olá pessoal, espero que vocês estejam ótimos, né? E vamos para mais um vídeo, né, sobre a temperatura do ar e do solo, né? Nesse vídeo especificamente nós vamos coletar alguns dados de temperatura do ar, né, em duas estações diferentes, com diferentes altitudes, né? E também coletar dados, né, de temperatura do solo, né, que não são facilmente, né, adquiridas, né? E você precisa, né, ir em sites normalmente que trabalham com imagens, né, ou com dados de satélite, né, para obter dados de temperatura do solo, né. Normalmente as estações convencionais não contam mais com instrumentos, né, com os geotermômetros para fazer a obtenção desses dados, né. Então a gente vai dar uma olhadinha aqui, né, no comportamento, né, da temperatura do ar em diferentes altitudes, né, e também, né, da temperatura do solo. Então, pessoal, novamente a gente está aqui no site do INEMET, né, do Instituto Nacional de Meteorologia, né, e dessa vez a gente vem aqui em dados meteorológicos, né, e vamos aqui no mapa das estações meteorológicas. Né. Ele vai mostrar um mapinha do Brasil, né, com as diversas estações meteorológicas, né. Esses pontinhos verdes aqui, né, são estações automáticas, né, e esses pontinhos azuis, estações convencionais, né. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no estado do Rio, né. A nossa estação de seropédica, né, tá por aqui, ó. Seropédica, engenharia agrícola, né? E a gente tem uma mais ou menos aqui na mesma latitude, né? Bem próxima, né? A estação de Rio Claro, né? Se a gente clicar aqui nessa estação de seropédica, a gente vê alguns dados básicos da estação. Por exemplo, a latitude, longitude e altitude, né? A estação de seropédica está a 35 metros, né? Em relação ao nível médio dos mares, né? E já a estação de Rio Claro, né, ela está a 516 metros, né? Então, existe uma diferença aí de altitude, né? Então, vamos clicar aqui em gráfico, ó, tabela, na verdade, vamos clicar em tabela aqui em Rio Claro, ó, e eu vou copiar, né, alguns dados aqui das 10 horas até as 14 horas, mais ou menos, ó, vou copiar esses dados aqui, tá? Das 10 horas da manhã do dia 30 até as 14 horas, mais ou menos, né? E também vou fazer a mesma coisa para a estação de seropédica, tá? Vou vir aqui, tabela, e vou copiar, né, os dados, né, para o mesmo período, né? Das 10 horas da manhã até as 14 horas aqui, tá? Copiei aqui, né, e vou colocar tudo isso aqui numa planilha, tá? Resumida aqui, ó. Então, reparem aqui na estação de seropédica, né? A máxima às 10 horas 23.3, né? A instantânea também, e a mínima 21.3, né? Se a gente olhar aqui no site, né, na estação de seropédica, tá direitinho, ó, 23.3, máxima, instantânea 23.3 e mínima 21.3, tá? Então tá aqui os dados da estação de seropédica. Quando eu venho para de Rio Claro, né, ó, às 10 horas 21.8, 21.8, 20.9. Então eu venho aqui para a planilha, ó, 20.8, 20.8, 20.9, né? Então tá tudo aqui correspondendo, né, as temperaturas das 10 horas da manhã até as 16 horas, tá? Então, pessoal, eu vou fazer aqui, a primeira coisa que eu vou fazer, né, é colocar um gráfico, né, com a hora no eixo X, né, e a temperatura instantânea aqui no eixo Y, tá? Aí repare aqui que na temperatura instantânea eu coloquei o S aqui para representar a seropédica e o RC para representar Rio Claro, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui no que acontece. Vou aqui inserir e vou colocar um gráficozinho de barras aqui, tá? Um gráficozinho simples de barras. Então reparem que sempre, né, em Rio Claro, né, as estações, a temperatura do ar é menor. Rio Claro, né, como a gente viu aqui nos dados lá da estação, né, está em maior altitude, então a tendência é essa mesmo, né? Rio Claro aqui está de cor de abóbora, ó, sempre um pouquinho menor do que a estação de seropédica, tá? Aqui, ó, eu copiei alguns dados, tá? A altitude da estação aqui na coluna M, ó, a altitude da estação de seropédica, a latitude e longitude, né? Rio Claro, né? A altitude, a latitude e a longitude, tá? E aqui eu tenho a diferença de altitude, tá? Que eu chamei aqui de ΔH. Beleza? E aqui eu tenho as condições do ar, né, que é para a gente ver, né, aquela diferença, né,
de temperatura em relação à altitude, né? Obviamente, pessoal, que aqui, né, nós estamos tratando de dois lugares, né, com longitudes, né, um pouquinho mais afastadas, até tem a questão da continentalidade e tudo mais, mas são estações relativamente próximas, então vai dar para exemplificar, né, esse efeito da altitude na temperatura, ok? Então aqui, a cada 100 metros, né, que eu subo na atmosfera, né, que eu estou me elevando na atmosfera, indo, né, em maior altitude, a temperatura vai diminuir 1 grau Celsius quando o ar não está saturado, né, e 0,6, né, graus Celsius quando o ar está saturado, tá? Então essa aqui é o padrão em aula prática, né? Como a diferença de temperatura aqui é de 481, né? Se a gente fizer uma regrinha de 3, né, a gente vê, né, o quão diferente pode ser a temperatura vinculada à diferença de altitude, né? Então, se a cada 100 metros, né, eu tenho uma diferença de 1 grau, né, a cada 481 eu tenho 4,81 graus Celsius, né? Então eu espero que quando o ar não está saturado, né, que a temperatura lá em Rio Claro seja em torno de 4,8 graus Celsius a menos do que em Seropédica, tá? E aqui quando o ar está saturado, né, o raciocínio é o mesmo, né? A cada 100 metros que eu subo, né, na atmosfera, eu estou me afastando do nível médio dos mares, né, a temperatura vai decrescer 0,6, né? E como a diferença, né, entre as duas cidades é de 481 metros, né, então com o ar saturado, né, fica aí em torno de 2,8 graus a menos lá em Rio Claro, tá? Então aqui basicamente a diferença, né, de temperatura, 516 menos 35, tá? Que é esse 481 aqui, beleza? Então isso aqui, né, seria na teoria, né, o que ocorre na teoria, né? Vamos dar uma olhadinha aqui agora, né? Eu vou abrir uma coluna aqui, né, e vou colocar aqui a diferença de temperatura, né, entre as duas estações, né? Então basicamente eu vou colocar aqui igual, né, vou pegar a temperatura das 10 horas aqui em Seropédica, né, menos a temperatura, né, em Rio Claro, né? Então, ó, vamos dar uma olhadinha no que acontece, ó. Então essa temperatura, pessoal, está variando aqui, ó, entre 1,5, né, e 3,8, né? Então está mais ou menos dentro dessa faixa aqui que a gente calculou aqui, né, em termos teóricos, né? Então repare que a questão do ar estar saturado ou estar não saturado, isso aqui vai influenciar, né, nessa diferença aqui, né? Então isso aqui é uma estimativa, né, que a gente pode aplicar com uma certa... a gente tem essa estimativa, né? A gente consegue calcular isso daqui para ter uma noção, né, do que acontece, né, em altitude, né? E aqui a diferença real, né? Obviamente outros fatores, né, vão influenciar nessa diferença aqui, né? A própria vegetação, né, a questão do mesoclima, né? Enfim, mas geralmente as estações estão posicionadas, né, como a gente viu, né, nas primeiras aulas, de maneira que somente o macroclima faça influência sobre ela, né? Mas, né, a gente tem uma série de ressalvas aí, né, quanto a esse padrão, né? Mas de fato a gente repara aqui que a diferença está dentro desses limites aqui que a gente conseguiu calcular, né? Então isso aqui seria a diferença entre uma e outra, joia? Na média, né, se a gente calcular uma diferença média, dois graus, né, e meio aí, mais ou menos, 2,4 graus Celsius de diferença, né? Então a gente está mais próximo aqui, né, de uma parcela de ar saturado, né, na diferença entre Seropédica e Rio Claro. Se a gente lembrar que ontem choveu, né, então pode ser que a gente, né, esteja mais próximo de uma situação, né, com ar, né, com quantidade de umidade razoável, né? Então talvez por isso, né, esteja mais próximo aqui de uma condição saturada, né? Região próxima ao oceano, né? Então isso aí tudo vai influenciar, né, nessa questão aqui, tá joia? Então basicamente essa aqui seria a diferença, né, em termos de altitude, né? Basicamente a gente faz uma regra de 3 e leva em consideração, né, a diferença de altitude de dois locais, tá joia?
sobre a temperatura do solo, né, a gente tem aqui, pessoal, alguns sites, né, que tem dados de temperatura do solo, geralmente obtidos via satélite, né? Então, como eu disse no início da aula lá, é muito difícil a gente achar dados disponíveis, né, de temperatura do solo, né? Quando a gente vai para a profundidade, né, a situação se torna ainda pior, né? Então aqui, olha só, eu tenho dados de temperatura, umidade relativa do ar, pressão, precipitação, né, enfim, radiação, e tenho aqui também, ó, temperaturas do solo, tá? Solo, temperatura, ó, na camada de 0 a 10, né? Então, se eu clicar aqui, né, eu consigo fazer download, né, desses dados, tá bem? Existem alguns sites, né? Esse aqui é o MeteoBlue. Tem o site da NASA, né? nsidc.org, né, que também tem dados, né? Então você vem aqui em downloads de data, né, e você consegue fazer download desses dados, né, e aqui o site da NASA, né, da Agência Espacial Norte-Americana, que também tem dados de temperatura do solo, né, disponíveis para download, né. Eu fiz o download de alguns dados, né, e coloquei nessa planilha aqui também, ó. Então eu coloquei aqui a planilha, a temperatura do solo, tá? E a temperatura do ar, né? Só que infelizmente, né, eu consegui dados de 9 horas da manhã até as 2 horas da tarde, tá bem? Então se eu colocar aqui, fizer um gráficozinho, né, da temperatura do solo, né, aqui, né, para qualquer um desses dias, né, por exemplo, aqui no dia 13 de dezembro, né, mais ou menos, pois seria um gráfico, né, e a gente tem esse tipo de padrão aqui, ó. Então repare o seguinte, aqui eu tenho a hora do dia, né, no meu eixo X, né, e aqui eu tenho a temperatura do solo, né, no meu eixo Y, né. Eu vou colocar o nome aqui no temperatura do solo. Temperatura do solo, e aqui eu tenho a hora do dia, né. Então aqui, ó, reparem que às 9 horas da manhã, né, a temperatura do solo, né, tá um pouquinho acima de 25 graus, né, ela vai subindo, subindo e atinge aqui o ponto máximo, né, em torno das 2 horas da tarde, né. Eventualmente, né, essa temperatura iria diminuir, né, a partir desse momento, às 2 da tarde, né, se a gente tivesse mais dados, né, para verificar, né, esse comportamento aqui, tá? Então, se eu fizer isso, né, adicionar aqui também a temperatura do ar, né, a gente vê que a temperatura do ar, vamos colocar aqui, ó, no mesmo dia, né, como seria aqui o gráfico, né, a gente vê que o comportamento é bem similar, né? Então, olha só. A linha laranja é a temperatura do ar, né, em função do horário, né, e aqui a linha azul, a temperatura do solo, né. Lembrando que a temperatura do ar, né, o ar ele é aquecido pela superfície, né, então a gente nota aqui um padrão, né, bem similar aqui entre o comportamento da temperatura do ar e do solo no mesmo dia para os mesmos horários, tá? Então, esses dados aqui, né, é para uma região lá na Bahia, né, que eu fiz o download naquele site que eu mostrei da NASA, né, aqui está a latitude e a longitude do local, né, em que eu fiz o download desses dados aqui, tá joia? Então, esse aqui seria o comportamento, né, obviamente a partir das 2 horas da tarde a tendência da temperatura, né, é de redução, tá? Igual a gente viu nos outros vídeos. Então, pessoal, dessa maneira a gente finaliza, né, os vídeos, né, a respeito da temperatura do ar, né, e espero que esses vídeos possam ajudar vocês, né, a resolver as listas de exercícios e também aprender um pouquinho mais, né, sobre um aspecto prático aí da temperatura do ar e do solo, tá joia? Então aqui para calcular a diferença, né, de temperatura em altitude, eu calculo a diferença de altitude das estações, né, em que eu medi a temperatura. E dependendo do estado da atmosfera, né, eu uso, né, -1 quando não está saturado, ou 0,6, né, para quando o ar está saturado, né, e essa temperatura vai diminuir quando eu subo na atmosfera e essa temperatura vai aumentar quando eu desço na atmosfera, né, a cada 100 metros, tá joia? Então, um grande abraço para vocês e boas atividades.